E aí, meu jovem gafanhoto da geografia, pronto para nossa aula? Legal, vamos nessa. Galera, hoje vamos falar sobre domínios morfoclimáticos. Mas, professor, o que são domínios morfoclimáticos? Eu lhe respondo, meu jovem aluno. Cara, quando a gente estuda interações, associações entre relevo, paisagem, relevo, clima, né, vegetação, a gente está falando de domínios morfoclimáticos. Identidades, aspectos de identidades paisagísticas. A gente pode definir assim também, legal? Galera, são 6 domínios morfoclimáticos e trabalharemos hoje o cerrado. São eles: araucárias, pradarias, caatingas, mares, ou araucárias, pradaria, caatinga, mares de morro, sim, o amazônico e o nosso cerradão. Nosso cerrado, na verdade. Bom, essa definição foi feita em 1970 pelo geógrafo brasileiro Aziz Absaber. Sim, esse nome é estranho, mas o cara é brazuca, é dos nossos. E galera, Cerrado é muito lindo de falar, ele é gostoso de se viver. Eu moro aqui na região do Cerrado, estamos em Goiás agora. E aqui é uma maravilha, e não só por isso que eu gosto, mas porque ele ocupa 22% do território nacional. Incrível fauna e flora, embora não seja o que vamos abordar hoje. Eu vou te falar lá na frente por que disso. Que mais? É a savana mais rica do mundo, contendo aproximadamente, já catalogadas na verdade, espécies já catalogadas, 12 mil espécies. Legal? Esse é o Cerrado, galera. E é importante nós entendermos o que? Sem falar que é conhecido também como a savana brazuca. Nós vamos entender lá na frente por que savana. Galera, é importante nós sabemos que o Cerrado ele não está presente em sua região, macro região, de forma linear. Como assim, professor? Não dá para delimitarmos o Cerrado falando, galera, o Cerrado vai estar apenas na região centro-oeste. Não, nada disso. Ele se dá em outras macro regiões, por exemplo, sul do Maranhão, oeste de Minas e da Bahia, Rondônia, legal? O Cerrado se concentra sim nessas regiões, o que nos faz entender que tem outras feições morfológicas, né? Feições ecológicas, como assim? Bom, se o Cerrado está presente em outras macro-regiões além do centro-oeste, a gente tem que entender então que nós podemos encontrar outras feições morfológicas ou ecológicas, né? O que isso quer dizer? Estou dizendo que no domínio cerrado, certo? Eu posso encontrar outros biomas. E aí nos leva a entender que devemos diferenciar biomas de domínios, sendo os biomas algo que trata mais de fatores bióticos, certo? Como fauna e flora, e os domínios de aspectos físicos, como eu falei anteriormente, né? Que é a questão de relevo, clima, vegetação, solos. Bacana? Legal. Já que os domínios a gente trata de aspectos físicos, vamos começar falando do clima, legal, do nosso cerrado. Bom, tropical sazonal de inverno seco. Esse é o nosso clima com 2 estações bem definidas. Mas espera aí, meu querido, clima tropical sazonal de inverno seco, isso lembra o quê? Continente africano, exatamente. Por isso, né, é conhecido como savana. Claro que não todo o continente africano, mas é conhecido como savana. Sim, o nosso cerrado justamente por isso. Bacana, esse é o clima tropical sazonal de inverno seco. E sim, 2 estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. Sendo o verão chuvoso, parecendo a moça do tempo, sendo o verão chuvoso de outubro a março e o inverno seco de maio a setembro, com fortes pancadas de chuva em todo o Brasil. Brincadeiras à parte. Galera, beleza. Temperatura média anual fica entre 22 e 23 graus centígrados. Legal. E o que mais? 22, 23 graus. Precipitação média anual 1.200, 1.800 milímetros. Bom, galera, agora vamos falar da vegetação. E para vegetação, vamos um pouquinho para a prática. Uou! Cobertura natural vegetal de determinada região. Essa é a denominação de vegetação. Bacana, galera? E que é interessante nós sabermos da vegetação que o seu desenvolvimento, porte, estrutura
vai depender do vegetal, vai depender de fatores diversos da geografia física, né? Como novamente, né, clima, relevo, solo, mas sendo principalmente clima e relevo, né, desenvolvendo essas características da vegetação. E é importante a gente saber que do clima, o fator primordial é a umidade, né? Como eu falei, a questão do porte, desenvolvimento, o clima, né, tem uma força incrível. E como o clima do Cerrado é sazonal, ou seja, a gente tem um período chuvoso e um período seco, isso vai desenvolver, vai fazer as plantas terem características. Essa folha aqui não é um exemplo, mas aqui a gente tem a característica de esqueci. Em consequência disso, nós temos o que? A vegetação de tropófilas, ou seja, plantas que se adaptam à umidade. Meu querido aluno. E caducifólias também, né? Que perdem folhas, tem a característica de perderem as folhas justamente nos períodos de seca, para não consumir tanta água. Legal? Outra característica clássica do cerradão são árvores tortuosas. Olha só, os troncos tortuosos, nem de todos, porque a gente vai aprender lá na frente que nem todas as árvores contêm troncos tortuosos. Essa cortiça grossa aqui, ó, essa carcaça grossa, porque ó, que legal, justamente queimada aí, ó, porque justamente no fogo ela protege o interior da planta. Legal, bacana. E normalmente as folhas têm pilosidade, né? Mas não é o caso dessa aqui. Eu não vejo nenhuma por aqui e estou saindo de mentiroso, mas não, é sério. As folhas possuem pilosidade, são pelinhos para a planta poder, em períodos de estiagem, absorver a umidade da manhã, né? Mas também são de outras, não ia falar deve, mas não é, são de outro tipo de vegetação do cerrado, que a gente vai entender lá na frente, que a vegetação ela é bem diversa, variada, bacana. E outra coisa interessantíssima, galera, eu não sei se você já percebeu, mas em períodos de seca floresce, né? Como floresce? É porque as raízes das plantas do cerrado, a maioria, né? Sim, todas, elas são pivotantes, atingindo de 10 a 20 metros de profundidade, meu camarada. Então elas atingem as partes mais úmidas. Então quando o bicho pega aqui, ocorrem queimadas, e todo ano você vai ver no jornal isso acontecendo, queimadas diversas no cerrado, essa planta tá tranquilona, porque o bicho vai pegar aqui em cima e a raiz dela ela tá tranquila, ela tá confortável. Bacana? Bom, vamos falar agora das fitofisionomias do cerrado. Olha quanta palavra bonita, gente. Fitofisionomia, domínio morfoclimático, já dá para tirar onda já na escola, viu? Legal, hein? Legal. Fitofisionomias. Simples, galera. O que é isso, professor? Tipo e forma de vegetação. Rolha, facílimo. Galera, fitofisionomia. Antes de nós entrarmos nisso, é importante sabermos 3 conceitinhos basicérrimos. Quais são, cara? Definição de arbóreo, herbáceo, arbustivo. É uma coisa simples, mas é bem chato. Em algumas questões a gente pode ver isso e é bem chatinho. Bom, arbóreo, árvores, herbáceo, ervas, e arbustivo, árvores que têm tronco, são de pequeno porte. Então, galera, primeiro dos 8 é o que? Campo sujo. Campo sujo é predominantemente arbustivo herbáceo, ou seja, a gente vai ver ervas e árvores de pequeno porte, 2 metros no máximo, 2,5 metros. Legal? É como se você visse uma área com gramíneas, né, com muito mato, com ervas, guariroba, tudo mais, e árvore. Árvore e mato. Legal? Já o campo limpo corta as árvores. É apenas um campão, limpão. Bacana? A gente vai ver isso muito próximo a veredas. A gente vai chegar lá ainda o que é uma vereda. Legal? Cerradão, a gente falou de mato ou campo sujo, campo limpo, vamos falar de cerradão. Cara, cerradão, o cerradão ele já tem uma característica arbórea, ou seja, árvore, my friend. Então, visualmente ele vai parecer uma floresta, são árvores de grande porte. Todavia, floristicamente, ele tem a característica de um cerrado, árvores tortuosas ainda. E eu esqueci de mencionar lá atrás, em relação a campo sujo e campo limpo, que eles são conhecidos como campo sujo, campo limpo úmido, seco ou murunduns, sendo
seco quando o lençol freático for muito profundo e úmido quando o lençol freático for mais próximo. Bacana. E Murundum são elevações do relevo. Beleza? Cerradão, formação florestal, legal, e com solos distróficos e mesóficos, sendo distróficos para solos pobres e mesóficos para solos ricos. Bacana. Cerradão, Campo Sujo, Campo Limpo, mata ciliar e mata de galeria são matas que acompanham simplesmente os cursos do rio. Bacana, o riozão tá passando aqui e a vegetação aqui do lado. Vegetação até alta, né? Que vai mesclar bastante um cerrado acompanhando o rio. Mata de galeria e mata ciliar. Beleza. Veredas. Cara, vereda, uma característica clássica da vereda. Lembra que eu falei agora há pouco da questão do campo limpo? Sim, a gente vai ver uma área com campo limpo, é como se fosse um oásis num pseudo deserto. A gente vai ver uma área limpa e um coqueirão, uma espécie de coqueiro com um buriti. É só ver um buriti, se você conhecer a planta buriti, você vai saber que ele é uma área de vereda. Bacana? E característica clássica da vereda, estão presentes em solos hidromórficos saturados. Galera, cavou, achou água, camarada. Fácil, né? Beleza. Mata de cerrado seco. Esse é o primo diferente. Por quê? Porque, galera, ele não tem árvores tortuosas. A maioria de suas árvores são árvores grandes, tem uma formação florestal também, assim como nós falamos do cerradão. Só que ele não tem árvores tortuosas, né? Ele vai ter árvores mais retilíneas, estão localizados em solos pobres, longe de aquíferos. Legal. E eu esqueci de falar do campo rupestre, né? O campo rupestre também é facílimo de identificar, pois ele é localizado em solos litólicos, ou seja, em rochas, né? Decomposição de arenito e quartzito, a gente vai encontrar o campo rupestre. Bacana, esses foram os 8 tipos. Galera, também o nosso relevo do cerrado, que é importantíssimo sabermos, né? Planícies, planaltos, legal, onduladas, planícies onduladas, né? E é interessante sabermos também que apenas 50% se encontra em áreas entre 300 e 600 metros de altitude acima do nível mar. Só uma pequena parcelinha encontradas em áreas com 900 metros de altitude acima do nível do mar. Beleza, vamos falar sobre solos. Bom, solos cerrados foram originados em espessas camadas de sedimentos vindas do terciário. Exatamente, período terciário. Galera, eles são avermelhados, vermelhos, né? E vermelho, amarelados, azonados, permeáveis, profundos, porosos. E isso é importantíssimo a gente saber, permeável, profundo e porosos. Isso leva a uma característica importantíssima, eles são constantemente lixiviados. Imagine uma bucha, galera, onde existe grande facilidade de entrada de água, né? Então eles são permeáveis, são porosos, tem uns buraquinhos. Deixa eu ver se dá pra pegar um solo aqui. Dá não, peguei cascalho. Tô no campo rupestre. Beleza? Permeáveis, né? Como eu falei, porosos. Isso dá grande facilidade, galera. Entrada de chuva e carrega os seus sedimentos. Então eles são constantemente lixiviados. Bacana, são solos cerrados. Quanto às suas características químicas, eles têm grande quantidade de alumínio e 25 e 26, ferro e manganês também, ferro e manganês. Isso aumenta a toxicidade dos solos, né? São pobres e são impróprios, eram impróprios para a agricultura, até com a tecnologia da calagem, adição de calcário. Bacana, isso nos leva para outro patamar desse estudo, que é a questão econômica, né, e ameaças do nosso cerradão, porque esse solo que era impróprio tornou-se impróprio, né, ao longo dos anos, desenvolvimento de tecnologia bacana, e essa área, tanto que a região centro-oeste é responsável, falando da região centro-oeste, lembra que a gente falou lá atrás, por 40%, né, da produção de soja brazuca, meu brother. Então é uma parcela fortíssima, uma parcela muito grande, entre outros. E aí, o que eu tava falando?
Tava falando... Sim, tendo esse potencial agrícola que não se tinha, e até então, aí a gente entra na outra questão, que essa região começou a ser povoada em 40, início dos anos 40, com a marcha para o oeste, lembra? Getúlio Vargas, bacana, foi acontecendo a ocupação, veio a capital do Brasil, né? Aqui no centro-oeste, Brasília. E aí, meu brother, a gente tem essa tecnologia que eu falei, expansão agrícola, pecuária, a questão do carvão mineral, né, corte de madeira para tal, e pressão populacional também constante, fez o quê? Cerradão entrar no seleto grupo dos hotspots, meu amigo, exatamente, hoje juntamente com Mata Atlântica nós fazemos parte, legal? E, embora o Cerradão, nosso Cerrado, tenha toda essa importância, né, utilidade econômica, social, gente, ele é o menos preservado. Pois é, paradoxos de fatores diversos, de um país pluricultural que tem tretas diversas, como nós bem sabemos. Galera, fecho por aqui, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz de Jesus Cristo, beleza? Fechou, é nóis e ó o recado, estuda moleque, beleza? Valeu!